Passando então agora para o código do R, um pacote do R que é bastante útil para manipular séries temporais é o chamado QuantMod. Tá, então vou carregar ele aqui. Eu vou criar um novo ambiente para carregar as séries. Se você não faz isso, ele vai carregar direto no, no ambiente padrão, né, no global. Eu tenho que definir uma fonte da onde o QuantMod vai puxar os dados. É comum utilizar o Yahoo Finanças, tá? Então aqui a fonte vai ser o Yahoo. E eu preciso setar lá uma data inicial. Poderia setar uma data final também, mas aí se eu não pôr nada para a data final, ele vai trazer os dados até hoje. Lembrando que para mim hoje é dia 27 de abril, tá? Então vou lá, carreguei a data inicial, né? Ela tem que pôr ela no objeto do tipo date. Bom, e daí para baixar a série temporal, o QuantMod ele oferece essa função chamada getSymbols. Bom, então aqui eu vou carregar o histórico da série do Ibovespa, né, do nosso índice da Bolsa de Valores, né, agora no caso a B3, tá? E o código para chamar o Bovespa é esse chapéu, né, BVSP em maiúsculo, tá? Quando eu rodar esse comando, ele automaticamente baixa o histórico da série, né, do Bovespa, lá desde da data inicial que eu setei, né, que no caso foi dia 1º de janeiro do ano 2000. E ele já traz isso para o R como um objeto do tipo XTS. Bom, eu vou baixar outras séries aqui também. Eu vou baixar Petro 4, tá? O código para baixar as ações brasileiras de modo geral é o código da ação que é negociado aqui na B3.SA, tá? Esse é o código para você puxar do Yahoo. Então eu vou puxar aqui a Petrobras, né? Que é a Petro 4. Eu vou puxar também a ação da Vale e a do Banco do Brasil, tá? Ele sempre dá um warning na hora que eu baixo, porque ele fala que possui dados faltantes, né? Enfim, alguma data que ele não tem aquela observação. Bom, séries financeiras, né? No caso aqui a gente está pegando dados diários, né? O Yahoo só disponibiliza diários. É comum que a gente observe, né, que ao trabalhar com essas séries, a gente olhe para quatro valores dela, que seriam os valores de abertura, né, o open, abertura do dia, né, o primeiro valor que foi negociado, o high, né, que seria o valor de máximo, o low, que é o valor de mínimo que foi negociado naquele dia, e o close, que é o valor de fechamento, né, ou seja, a última operação, o valor da última operação que ocorreu. Tá? Então eu vou dar aqui um head para a gente olhar o início da série Bovespa, tá? Só para mostrar para vocês. Bom, então aqui ele printou para mim as primeiras seis observações, né? Os primeiros 6 dias. Então no caso lá onde o primeiro dia, né, que negociou, né, lembrando que é só dias úteis, foi dia 3 de janeiro do ano 2000, que lá abriu no valor 17.098, né, 17.098. Isso foi a abertura, o máximo naquele dia foi 17.408, a mínima naquele dia 16.719 e o fechamento daquele dia foi 19.930. Ele busca dados também de volume, né, o tamanho, o volume de operações, né, o quanto foi movimentado no dia. E algumas vezes ele não encontra, né? Então, no caso aqui, ele retornou zero porque ele não conseguiu pegar. E ainda o valor de ajuste, né, dessa série. A B3 ela faz algumas correções quando é feito pagamento de dividendos, né, ou alguma outra bonificação para os acionistas.
a própria B3 ela faz uma correção. Então aqui, né, a gente tem a série já ajustada. Mas, de modo geral, esse ajuste também é feito para os dados de abertura, de máximo, mínimo e fechamento. Tá? Então, de um modo geral, a gente não precisa se preocupar com esse valor ajustado, que ele, de um modo geral ele vai sempre coincidir com o valor de fechamento. Tá? Bom, agora eu vou fazer. A gente olhou o head, né, que era o início do conjunto de dados, agora a gente vai olhar o tail, né, que é o final, as últimas 6 observações. Então ele baixou aqui até o de ontem, né, que no caso foi dia 26 de abril. Ok? Bom, dentro do QuantMod, ele tem uma função chamada OHLC. Tá? Se eu aplicar essa função OHLC naquela série que a gente baixou, ela vai simplesmente pegar as colunas, né? O O é de Open, né? Então ela vai pegar a coluna Open, a coluna High, a coluna Low e a coluna Close e vai descartar as outras duas, tá? Eu vou fazer isso só para a gente ver como fica, então. Aí, eu esqueci aqui de carregar o pacote Manditir. Tá, agora vai rodar. Tá. Bom, então, utilizando a função OHLC, ela simplesmente cortou aquelas duas últimas colunas, né? E agora tem o que vai importar mais pra gente aqui nessa aula de hoje. É, no QuantMod também tem as funções OP, que daí ele olha para um conjunto de dados e pega só a coluna Open, né? O HI que pega High, a LO que pega o Low, né? Os valores de mínimo, e a CL que pega o fechamento. Tá, então eu vou fazer um gráfico aqui só para a gente dar uma olhada como fica de todas essas séries. Deixa eu aumentar. Tá. Bom, como estamos olhando vários dias, né, acaba que a série de abertura, a série de máximo, de mínimo, de fechamento acabam tendo valores muito próximos, porque a variação dentro de um dia tende a ser pequena, né? Como a gente olha no histórico, acaba que as quatro séries acabam ficando muito parecidas. De um modo geral, a gente vai trabalhar com a série de fechamentos, tá? Como se ela trouxesse a informação mais importante. E a gente vai definir e trabalhar com retornos. É, o mais comum é trabalhar com os retornos da série de fechamento, mas nada te impede de trabalhar com retornos da série de abertura, de máxima ou de mínima, tá? Um outro gráfico que é muito utilizado para o mercado financeiro é o chamado gráfico de velas ou gráfico de candlesticks. Tá? Esse gráfico ele representa aqueles quatro valores, né? Abertura, máxima, mínima e fechamento em um gráfico só. Tá? Para a gente conseguir analisar ele mais de perto, eu vou pegar um período curto. Vou pegar aqui só o mês de abril. Tá? E o comando do QuantMod para fazer o gráfico então de candlesticks é o Chart Series. Tá? Rodando ele. Deixa eu dar um zoom. Tá? Eu imagino que vocês já tenham visto um gráfico desse alguma vez. A ideia aqui, né, como eu comentei, é ele representar para cada dia, ele representa os quatro valores. Tá? Então, por exemplo, quando esse gráfico é vermelho, significa que o dia foi de queda. Tá? Ele representa aqui, ó, nessa linha, o valor de abertura daquele dia. Tá? Esse ponto deixa eu chamar. Tá? Esse valor, né, é o valor de abertura, né, o nosso open. Esse valor é o valor de máximo do dia, né, o nosso high.
esse valor, no caso, foi como ele, o gráfico está em vermelho, que foi um dia de queda, é o valor de fechamento, né? No caso, close. E esse valor aqui de baixo, né, é o valor de mínimo que foi negociado naquele dia. É o valor de low, tá? Então esse foi o dia 1º de abril, agora de 2021, tá? Foi um dia de queda. Aí, vamos escolher um outro, um candle de alta agora. Por exemplo, esse aqui, que foi lá dia 13 de abril, tá? Quando o gráfico é branco, tá? Quando o chamado candle, ele é branco, significa que foi um dia de alta. Então agora, nesse ponto, eu tenho a abertura, né? O nosso open. Aqui embaixo sempre vai ser o valor de mínimo, né? O low. Aqui em cima o valor de máxima, o high. E esse ponto, né, onde fecha o retângulo, vai ser o valor de fechamento, né? Ou melhor, a parte de cima do retângulo é o valor de fechamento, o nosso close. Tá? E esse gráfico de candle, ele é legal porque ele já representa tudo. Então, né, basicamente com uma simples visão em um desses candles, eu já entendo mais ou menos o que ocorreu naquele dia. Por exemplo, esse dia, por ser vermelho, eu sei já que é um dia que foi de queda, abriu nesse valor, fechou nesse, e aí durante o dia teve esse valor de máximo e esse valor de mínimo. Tá? Bom, analisando, né, todo o gráfico, deixa eu limpar isso. Tá. Analisando todo esse gráfico, a gente vê que no mês de abril teve uma tendência de alta, né? A bolsa está subindo esse mês, tá? Apesar que teve alguns dias aqui de queda. Bom, deixa eu fechar e vamos para o próximo. Bom, agora a gente vai dar uma olhada então na série de retornos. Vamos ver alguns gráficos de retornos e os comandos para calcular e manipular eles. Eu vou voltar então lá na série da Petrobras, que a gente tinha visto ela nos slides. Vou pegar os valores de fechamento, tá? Porque, como eu comentei lá atrás, retornos geralmente são calculados em cima dos valores de fechamento. Então vou usar lá a função CL, né? Que ela pega já o close. Tá? Fiz um gráfico. Tá? Então esse é o histórico da ação Petro 4 da Petrobras desde o ano 2000. Tá? Vocês podem ver que ela está diferente daquele gráfico que a gente tinha visto lá atrás nos slides, porque lá começava em 2015, né? Começava aqui, né? Então lá a gente olhava essa janela de 2015 para frente. Agora a gente está olhando uma janela maior. Bom, log retornos. A gente viu que é simplesmente a diferença dos logs, né? Então aqui eu vou usar a função diff do log de x, né? Eu estou chamando essa série de fechamento de x. E vou chamar então os retornos agora de y. Tá? Então fazendo esse cálculo, então y é a minha série de retornos. O QuantMod, ele também possibilita, ele também tem uma função para calcular retornos diários, tá? Que no caso é a daily return. Tá? E aí, como aqui a gente está trabalhando com logs retornos, você tem que passar para ele lá que você quer o tipo log. Ok? Então, utilizar essa função, né, na forma como eu fiz, ou essa outra função do QuantMod, dá na mesma. Tá? Então, vamos fazer alguns gráficos agora do retorno. Bom, acho que dá para ver aqui, né? Bom, essa é a série de retornos, então, né? Como eu tinha comentado, tem média zero e é aparentemente estacionária. Vamos fazer o gráfico ACF e o PACF. Lembra que eu tinha comentado lá nos slides que essa série tende a não ter
autocorrelação, então vamos verificar isso. Tá, então eu vou pôr os dois gráficos juntos. Eita. Ah, ele reclamou aqui que ele não conseguiu desenhar. Tá, ó, ficou... Deixa eu aumentar essa... Pronto. Bom, como a gente está trabalhando com um volume de dados muito grande, aquela banda, né, para verificar se a autocorrelação é nula ou não, né, essa banda em azul, ela depende do n, né, que é a quantia de dados, então aqui ela fica bem pequenininha, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês tá? Não tem autocorrelação, né? De novo, como aquela banda é muito pequenininha, pode acontecer que lá para um determinado lag fuja um pouquinho, mas no padrão, né, não existe autocorrelações significativas, tanto no gráfico ACF quanto no gráfico PACF. E agora a gente vai olhar, né, a série dos retornos ao quadrado. Lembra que eu comentei lá atrás que tende a aparecer autocorrelação quando a gente olha para os retornos ao quadrado? Então eu vou fazer o mesmo gráfico, só que agora eu vou pegar o y ao quadrado, tá? Então vamos lá, rodando essas funções. Tá? Perfeito, né? Então aqui eu tenho o ACF e o PACF dos retornos ao quadrado. E agora sim apareceu a autocorrelação. Ou seja, lembrando, variância condicional é o valor esperado condicional ao quadrado, do retorno ao quadrado, né? Se tem correlação, significa que a variância condicional ela não é constante, né? Ela depende dos valores anteriores. Ou seja, se eu tenho um pico de variância, né, de volatilidade, isso tende a se propagar para os próximos dias, tá? Ok? Bom, a outra propriedade que eu tinha chamado a atenção lá, que é a curtose, né? Eu comentei que séries de retornos financeiros tendem a ter curtose maior que 3, né? E são chamados, né, as distribuições que comportam isso são chamadas de leptocúrticas. Tá, então vamos calcular aqui a curtose, tá? Então o valor deu 14, né? Lembrando que da normal é 3, né? Quando a curtose é maior que 3, a distribuição de probabilidade é chamada de leptocúrtica, tá? Só para mostrar para vocês que da normal é 3, tá? Eu vou rodar a mesma função aqui para uma simulação da normal, né? Aqui, é como, né? Cada vez que você simula dá um valor, então deu 3,3, né? Aproximadamente 3. Eu comentei com vocês também que série de retornos tendem a ter assimetria, né, negativa, porque os retornos negativos tendem a ter valores mais expressivos que os retornos positivos. Tá? Então aqui eu vou calcular a simetria. Tá? Bom, então o coeficiente de assimetria aqui deu um valor negativo, que indica que existe assimetria à esquerda, né, como era esperado. Bom, aqui o gráfico, o histograma, ele ficou bastante distorcido, né? Possivelmente é porque eu incluí o ano 2020 e teve alguns retornos, né, negativos muito expressivos, tá? Só para a gente olhar, para ficar com uma aparência melhor esse gráfico, eu vou rodar ele até o final de 2019, tá? Lembrando que no XTS, para eu pegar, né, as datas, né, no caso aqui, eu posso utilizar esse comando, né, entre aspas, no caso os dois pontinhos 2019, significa que ele já vai pegar os dados só até 2019, né, ou seja, todo o histórico com o final 2019. Tá, então vou lá fazer o cálculo de novo, tá? E agora deu um gráfico, mas tá? Deu um gráfico com uma aparência melhor, né?
olhando, né? Simplesmente visualizando esse gráfico, eu não consigo algumas vezes entender que a massa de probabilidade à esquerda, né, no caso aqui mais para as caudas, é mais pesado, né, para as caudas à esquerda é mais pesado do que a cauda à direita, tá? De modo geral, a gente não consegue ver isso, né, visualizar isso no gráfico, mas o coeficiente de assimetria tende a mostrar isso, né? Então aqui de novo ele me deu um valor negativo, ou seja, ele disse que a massa, né, à esquerda né, na cauda esquerda é maior do que na cauda direita, tá? Bom, vamos lá. Conclusões que a gente chega sobre retornos. Tá? A gente já visto lá como propriedade, né? Agora a gente viu na prática. Eles possuem média zero, seja condicional ou incondicional. Isso faz que a variância, né, como o condicional é zero, isso faz que a variância condicional seja então o valor esperado, né, do retorno ao quadrado condicional. Né? A, a variância, né, a autocorrelação do retorno ao quadrado sugere que a variância condicional é um processo dinâmico. Tem curtósio maior que 3, né, ou seja, distribuição leptocúrtica. E aquela propriedade que movimentos de baixa no mercado financeiro costumam ser mais rápidos que os movimentos de alta. Aí isso gera assimetria nos retornos. Bom, guardem isso, tá? Na próxima aula, quando a gente estiver estudando os modelos, a gente vai verificar se o modelo tem todas essas propriedades para a gente dizer se o modelo é bom ou não. Por último, né, para fechar a aula, só uma curiosidade. Se vocês lembrarem das aulas lá de trás, eu comentei que não fazia sentido calcular, né, o coeficiente de correlação em séries temporais quando elas tinham tendência. Mas aqui, né, como é um objeto de interesse calcular a correlação entre séries financeiras, direto nas séries, como elas possuem tendência, o coeficiente de correlação calculado diretamente ficaria viesado. Mas quando eu trabalho com retornos, como os retornos são estacionários, eu posso calcular a correlação em cima deles. Tá? Então é isso que eu vou fazer aqui. Primeiro eu vou chamar de y agora a série de retornos, só que multivariados, né? Então a primeira coluna vai ser lá do Bovespa, depois da Petrobras, a outra coluna da Petrobras, depois da Vale, depois do Banco do Brasil. Tá? Ele reclama aqui, né, por causa dos valores não observados, mas o XTS ele tem a propriedade que ele já alinha os dados de acordo com a data. Tá? Então, se eu pegar aqui o. Deixa eu só pôr o nome. Tá? Deixa eu só fazer mostrar o final desse conjunto Y. Tá? Então, aqui ele já alinhou os retornos, né, que seria lá do Bovespa, da Petro, da Vale e do Banco do Brasil, pelas datas. Tá? Então, tá ok, faz sentido nessa situação eu calcular a correlação. Tá? Para eu poder calcular a correlação, os valores que tem NA, eu simplesmente corto as linhas, né? As linhas que possuem NA eu corto, então por conta disso eu uso o comando NA omit. Então agora sim eu calculo a correlação. Tá? Então a gente chega lá que correlação, sei lá, do Bovespa com a Petrobras, a correlação histórica, né? Em todo esse período foi 0,71, ou seja, uma correlação bem forte, né? Com a Vale, o Bovespa com a Vale 0,62 e Bovespa com o Banco do Brasil
0,70, ou seja, todas com valores altos. Se eu olhar, sei lá, Petrobras com Vale, deu 0,49, né? Deu um pouco mais baixo. Petrobras com Banco do Brasil, 0,5. Tá, por último, o Vale com Banco do Brasil, 0,37. Bom, aqui como a gente considerou um período grande, né, lá do início do ano 2000 até agora, né, abril de 2021, basicamente o que a gente obteve foi uma correlação que eu diria média ao longo desse tempo. Mas é possível que a correlação também mude ao longo do tempo, tá? Então, por exemplo, se eu pegar, imagina que eu pego só a correlação do ano passado, a correlação do ano 2020, tá? Então aqui eu vou cortar ela, né? Vou pegar a série Y e cortar ela do início de 2020 até o final de 2020 e recalcular a correlação, tá? Se vocês olharem aqui embaixo, né, o valor de correlação mudou bastante, né? 2020 foi um ano bem atípico em relação aos anteriores. Isso fez com que a correlação mudasse, tá? Por exemplo, vamos supor, se a gente pegar a correlação da Petrobras com a Vale. A correlação histórica em todo o período é 0,49, mas se eu olhar só para o ano 2020 é 0,75, dá uma boa diferença. Ou seja, a correlação mudou, né? Porque, enfim, teve fatores, né? No caso, a pandemia, né? Que acabou impactando as duas ações, né? De uma forma aparentemente semelhante, né? Vamos olhar a outra. Banco do Brasil com Petrobras era 0,52, né? Ou melhor, todo o histórico é 0,52. E daí, né, só no ano 2020 foi 0,74, também mudou, tá? Por conta disso, existem alguns modelos, né, que trabalham com séries multivariadas que, que modelam, inclusive, além da volatilidade, né, que seria a variância condicional, também modela a correlação condicional, porque essa pode mudar ao longo do tempo, né? Pode existir situações em que uma empresa é mais influenciada por algum fator, tá? E isso não influencia tanto a outra, então naquele momento pode ser que a correlação diminua, ou, sei lá, o mesmo fator afete as duas e isso faz com que a correlação entre elas aumente, tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai ver os modelos, começar a ver os modelos de volatilidade, tá? Então até lá. Tchau, tchau.